mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E dizer para vocês que eu tenho 3 ótimas notícias. Gente, e a última delas vai alegrar o coração de vocês. É uma notícia tão boa para a direita, mas tão boa que pode-se dizer que é uma das melhores notícias até agora, nesse embate que está tendo com o STF e também com o Congresso Brasileiro. Acabou a farra. E eu não estou brincando, não. Acabou a farra de vez. Aqui teve suspeição, Bolsonaro está livre, Ramagem está livre. E ainda tem declarações fortíssimas de Alexandre Ramagem, falando tudo e peitando os ministros do STF. Mas não parou por aí, não. Ainda tem, gente, uma notícia. Vocês acreditam que teve racha no STF, mais um racha, um bate-boca e confusão? Os ministros se estranharam por lá. E eu quero trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Mas a notícia boa mesmo vai vir agora. Olhem isso. 15 votos a 143. Sustada ação penal. 12 sem que está o delegado Ramagem. Olha aqui. Na data de sua publicação, Câmara dos Deputados, 7 de maio de 2025. Considera promulgado nesta sessão a presente resolução. Determina o imediato encaminhamento desta resolução ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com as notas taquigráficas desta sessão. Pessoal, para vocês entenderem o que aconteceu aqui, 315 votos a 143. Está sustada a ação penal em que está o delegado Ramagem, ou seja, essa ação penal absurda do suposto golpe de Estado e assim por diante, em que está Bolsonaro e tantos outros, agora a Câmara decidiu sustar a ação penal de acordo com o que diz a Constituição no artigo 53, parágrafo 3º. Nós estamos aqui num momento de muita alegria, euforia até, em virtude dessa aprovação. Marilson Marcon, e aí? É dia de vitória, né, Alemão? Porra, a gente luta tanto aqui, às vezes se estressa tanto. Tivemos uma derrota do INA ontem com a questão do aumento de parlamentares. E também do Gilvan, né? Também, mas às vezes a vitória vem. Hoje é uma vitória retumbante, né? Voltamos a ter protagonismo como parlamento. Uma vitória, 315 votos, com fora até baixo, mandando um recado bem claro, né? Acabou a palhaçada, a gente não vai mais se curvar ao STF. Tamo junto. Isso aí. É o primeiro grande passo, como eu disse, na minha orientação de voto do Novo. Todos nós do Novo votamos pela sustação, obviamente, da ação penal. Esse era um dia em que o parlamento teria de dizer chega aos abusos, aos arbitros e sim à Constituição. Chega de aceitar que o Supremo Tribunal Federal se considere supremo e acima dos outros poderes. E agora nós demos esse grande, não recado apenas, mas esse grande freio, e o próximo passo é o Supremo acatar a decisão do Legislativo, porque está na Constituição, fizemos a nossa parte, votamos, aprovamos, e agora é cumprir a decisão do Legislativo. É isso que resta ao Supremo Tribunal Federal. Valeu, pessoal, um abraço, boa noite e uma ótima notícia aqui que vai repercutir bastante nos próximos dias. Valeu! Quantas menções na delação do Mauro Cid foram feitas no meu nome? 0. Hoje nós estamos passando vergonha internacional com a nossa Suprema Corte. E não é só para os Estados Unidos, não. Na Espanha, que todos sabem aqui, que é um governo, no mínimo, de centro-esquerda, dando lição, que isso aqui não é crime, é perseguição política. Eles conseguiram uma mensagem, está nos autos, o print das mensagens, eu enviando ao presidente Bolsonaro uma mensagem, uma única mensagem que batia com as minhas anotações. Essa mensagem é o conjunto probatório para o golpe de violação da UNA. Vocês sabem o que é essa mensagem? Nós não podemos deixar que o legislativo seja atropelado por um outro poder, e um outro poder que quer se fazer como atividade política. Do princípio republicano constitucional inerente na nossa Constituição, para ter atividade política, tem que ser eleito pelo povo e ter mandato, e não o que eles estão fazendo aqui. A dúvida de ninguém aqui que a delação premiada do Mauro Cid é que foi a base, está sendo a base dessa ação penal.
Ali tem toda uma cronologia, que quem vivia ao lado do presidente, tem todos os atos, todos os fatos, pessoas, reuniões, planos, viagens, até o fim, 8 de janeiro. Está tudo ali. Vou fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Quantas menções na delação do Mauro Cid foram feitas no meu nome? 0. Nenhuma. Não há, essa menção aqui foi comezinha. Ramagem estava numa reunião e não falou. 0. Mauro Cid não mencionou o meu nome uma única vez. Essa delação premiada não é um termo de declarações de 5 páginas, não. São 4 volumes de 850 páginas. Ele fez delações desde agosto de 2023 a dezembro de 2024, se eu não estiver enganado. Há alterações, mudança, ida e volta, está sendo contestado isso. Quantas vezes meu nome apareceu nessa delação premiada? 0. Se, como eu falei, toda a narrativa de atos, fatos, reuniões, planos está ali, eu pergunto a vocês, como é que eu faço parte do núcleo crucial de uma tentativa de golpe? Ou como é que eu faço parte dessa ação de golpe se não há uma menção a uma única qualquer conduta minha na delação premiada, que é a prova central, se não vamos dizer a única ali declarada? Então, senhores, levo para um segundo ponto. E esse ponto sobre o meu mandato parlamentar. Em 2022, assim como todos vocês, eu concorri ao pleito de deputado federal. Estou aqui, vitorioso, uma eleição mais do que difícil, que todos vocês têm conhecimento. Todos vocês, muitos aqui têm mais de um mandato, têm diversos mandatos, mas todos passaram pelo primeiro mandato. Sabem a dificuldade que é. Eu me desincompatibilizei da administração pública federal, do governo federal. Eu não saí apenas da administração, eu não estava fazendo um teletrabalho, não estava em uma viagem. Eu saí de Brasília e fui ao Rio de Janeiro concorrer a uma eleição de deputado federal. Não estava mais no governo. Não tive reunião nenhuma de governo. Não estava em tratativa nenhuma de governo. Qual é a dedicação para uma vitória numa eleição para deputado federal? Todos vocês sabem. A gente tem que fazer um sacrifício na família. Nós temos que demonstrar quem nós somos. Nós temos que demonstrar o nosso propósito. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo com uma estratégia de demonstrar que o nosso propósito está ali para trabalhar a população, para dar credibilidade. E o que é essa vitória? É uma grande gratidão e responsabilidade de representar uma população. Como é que eu poderia estar fazendo tratativa de golpe se eu estava focado no Rio de Janeiro, tratando de uma campanha eleitoral dificílima, em qualquer estado da federação? Quando a injustiça bate uma porta, Deus abre outras portas. Mas precisa que a gente seja resiliente, seja esforço. E para isso eu fui concorrer, sem ter esse conhecimento político, fui concorrer a deputado federal. Não era dos mais conhecidos, acredito que hoje eu esteja bem conhecido por essas perseguições. Não fui dos mais votados, são 46 deputados no Rio de Janeiro, eu fui depois dos 30 ali, mas eu tive o mérito de ter votos nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso é a comprovação de um trabalho feito que vocês sabem. Então, como é que eu estava de março, de onde todos estavam ali na declaração do Mauro Cid, até dezembro? Em dezembro, vim a Brasília, primeiro mandato, vim formar equipe aqui, saber dos trâmites. Em janeiro fui viajar, a gente merece. Voltei no final de janeiro para tomar posse aqui com todos vocês. Como é que eu estou no núcleo crucial de um golpe se eu não tenho menção? 0. Não tem nenhuma ampassão ali, o Ramagem estava aqui esse dia. E se eu estava em plena campanha no Rio de Janeiro? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas tem razão. Qual é o crime, então, do Ramagem? Que o Mauro Cid não viu o Ramagem em nenhum momento. E ele cometeu, acho que antes, né? De março. Para tratar dessa suspensão, eu tenho conversado com muitos parlamentares, logicamente. Não é a exclusividade do Partido Liberal essa perseguição que vem acontecendo. Entraram na minha casa, entraram no meu gabinete parlamentar, com fundação esdrúxula. O deputado Carlos Jordi está aqui. Entraram na casa dele, no gabinete parlamentar dele, porque uma pessoa chamou ele no WhatsApp de meu líder.
E essa pessoa parece que estava em alguma manifestação que não era nem em Brasília. Não é exclusivo do PL. Eu tenho conversado com diversas pessoas, contando o meu caso, e eles vêm me trazer a hora que está acontecendo comigo, está tendo quebra de competência, inversão de competência para perseguir várias pessoas de outros partidos. E o que é pior, que vem acontecendo com todos nós, essas investigações distorcidas sendo levadas antes aos meios de comunicação para assassinatos de reputação. Investigações que duram 1, 2, 3, 4, 5 anos, são 2 eleições. E o assassinato de reputação. Se isso eles estão fazendo com o parlamentar que está aqui, podem fazer com qualquer parlamentar. E não acreditem que é só de um segmento político, não. Se hoje eu estou aqui, um de vocês pode estar aqui hoje. Então vamos ao conjunto probatório, que entraram na minha casa para fazer ficha expedition, não conseguiram encontrar, usaram agora o princípio jurídico maior da criatividade. Então vamos ao conjunto probatório destrinchar um pouco dele. Bem, quando você verifica o conjunto probatório que é colocado pelo relatório da Polícia Federal, depois da denúncia, depois do acórdão, primeiro que eu sou uma parte ali do começo da exposição. Estou no núcleo crucial, sem ter conversado com ninguém, estou numa tratativa de golpe, sem ter trabalhado estratagema, ou reunião, ou pronto nenhum. O que é que eles me colocaram no conjunto probatório? Eles levaram 2 arquivos Word e um arquivo de notas. Arquivo de notas são notas particulares. Arquivo de Word, não são arquivos de Word de um documento para ser enviado para uma pessoa, não. Anotações particulares. Diversas anotações particulares. Agora, sem envio para ninguém, sem transmissão para ninguém, só anotações particulares. Qual é o crime disso? Hoje nós estamos passando vergonha internacional com a nossa Suprema Corte. E não é só com os Estados Unidos, não. Na Espanha, que todos sabem aqui, que é um governo, no mínimo, de centro-esquerda, dando lição que isso aqui não é crime, é perseguição política. Isso para jornalistas, que gostam de falar que eles são blogueiros. Jornalistas. E para uma pessoa que está com anotações privadas. E sabe quais são essas anotações privadas? Temas nacionais. Temas nacionais que não são crimes. Mas o Supremo Tribunal Federal não gosta que se toque nesses assuntos. É um ultraje. Em todas as minhas anotações, são 2 arquivos Word e notas, não há um crime. Não há uma menção à violência, não há uma menção à grave ameaça, não há uma tratativa para um crime ou um plano. O que eles colocam ali é que essas anotações podem influenciar algo que pode ser um crime. Primeiro, que não há essa influência. Segundo, que se houvesse, não é crime. Quando há um auxílio a um crime, tem que estar no dispositivo penal, como o auxílio ao suicídio, por exemplo. Não há crime. O que tinha ali nas minhas declarações? Anotações sobre a credibilidade do STF. Hoje pesquisas mostram isso. Como é que está a credibilidade do STF? Anotações, como a própria deputada Maria do Rosário colocou aqui, sobre as decisões do STF, se elas são legais ou não. Isso é uma opinião num documento privado. E o que é pior, que é um assinte para eles? Analisar o processo eleitoral. Não se pode analisar o processo eleitoral num documento que é de 2021, está na denúncia. Sabe o que estava acontecendo em 2021 no Brasil? Aqui nessa casa, no Congresso Nacional, havia uma PEC de autoria da deputada Bia Kicis, de relatoria do deputado Felipe Barros, que tratava do sistema eletrônico com geração de impressão de voto. As anotações falam desse momento. As anotações, eu tenho Twitter, eu já tinha algum engajamento, eu fiz 3 Twitters, ou seja, coisa pública, para o público, para a sociedade, eu fiz 3 Twitters, demonstrando sempre, está lá, mais segurança e aprimoramento do sistema eleitoral. Eles colocaram meus Twitters na decisão? Não. Deputado Ramalho, eu vou conceder mais 10 minutos para que Vossa Excelência possa concluir a sua fala, por favor. Estava tendo em votação aqui. Esses meus Twitters falavam em mais segurança e aprimoramento. Eles não estão na ação penal. Agora, a Polícia Federal sabe que anotações privadas não são crime. Eles precisavam de alguma comunicação. E é aí que está o conjunto probatório, que essas anotações não são. Eles fizeram, a polícia vai nos seus dispositivos, vai nos seus computadores, vai se tiver, a pessoa tiver algo no cloud, mas eles têm ferramentas para buscar mensagens apagadas. Eles conseguiram uma mensagem, está nos autos, o print das mensagens, eu enviando ao presidente Bolsonaro uma mensagem, uma única mensagem que batia com as minhas anotações. Essa mensagem é o conjunto probatório para o golpe de violação da UNA. Vocês sabem o que é essa mensagem?
Essa mensagem é o encaminhamento de um vídeo. No início da mensagem lá fala vídeo. Sabe de onde esse vídeo? Do pleno do STF. De uma audiência dos ministros debatendo no STF, da exposição de um advogado, dos peritos criminais federais que faziam a fiscalização rotineira anual, pré-eleição das urnas. Eu encaminhei ao presidente Bolsonaro esse vídeo e transcrevi literalmente partes. Esse é o conjunto probatório contra mim, contra as urnas eletrônicas. Quando é que um vídeo de uma audiência do STF é crime? E aí o que eu digo mais para vocês, eu fui interrogado na Polícia Federal sobre essa mensagem. Eu expliquei a eles. Isso aqui é um vídeo, está aberto no YouTube. É um plenário no STF, de um advogado. Eu estava transmitindo isso e frisando, na constância de uma PEC debatida nacionalmente nesse Congresso Nacional. Expliquei à Polícia Federal. Vocês acreditam? A Polícia Federal não colocou a minha explicação no relatório dela. Nós estamos vendo aqui agora uma PGR que, relator Alfredo Gaspar, membro do Ministério Público por anos, não está ciente daqui, ele não conversou sobre isso que eu estou expondo. Todos sabem aqui que o Ministério Público faz investigações em todas as esferas, em todas as instâncias. A PGR, numa ação que tem um ex-presidente, tem ex-ministros, não apurou, não teve a cautela de fazer qualquer investigação. Pegou o relatório da Polícia Federal, fez um resumo e jogou para a ação penal, para celeridade. Eles não querem um julgamento, eles querem celeridade. Então, essa informação desse conjunto probatório, houve um induzimento a erro da Polícia Federal ao julgador e à PGR. Não fica só aqui, não. Alguns parlamentares aqui de esquerda falaram, né, da questão da ABIN. Como eles viram que o delegado Ramagem não tem nada contra ele, só tem isso aqui que é um nada. Vamos trazer mais coisa aqui, porque vamos fazer o quê? Não tem nada contra ele. Sabe o que eles fizeram? A questão do equipamento de inteligência da ABIN, que eu vi a deputada Talíria trazendo, que eu estou no núcleo crucial, a Érica Cocai, estou investigando todo mundo. Hoje está nos autos, primeiro, que nenhuma dessas altas autoridades judiciais ou legislativas estavam nesse sistema e quem auditou, fez controle e jogou para a corregedoria para apuração fui eu. Agora, não é isso que eu venho trazer aqui, porque precisa dos documentos que estão nos autos. É algo muito mais simples para a conclusão de vocês. A denúncia estabeleceu que o final da execução de golpe é o 8 de janeiro. É a consumação final, é o resultado, é o fim da trama e da organização. E estabeleceu o início, prestem atenção, em 29 de julho de 2021. Um ano e meio. Está sendo contestado na ação. Ué, como é que um ano e meio antes ia se estar profetizando que ia se perder uma eleição e você queria dar um golpe no outro governo que ainda ia entrar? Essa é uma questão de lá. Eu quero que vocês se atenham à data inicial que está em diversas páginas da PGR recebida pelo relator. 29 de julho de 2021 é o início, que é uma live do presidente Bolsonaro que não tem nada a ver a live com as minhas anotações. Por que esse 29 de julho? Eles colocam o sistema da Big First Mile no golpe, foi utilizado para o golpe e tendo consequências para o golpe. Só que, dado fático para todos vocês, nós cancelamos, acabamos o contrato do First Mile em maio de 2021. Como é que uma ferramenta que não foi renovada, não foi continuada, foi descontinuada e não foi substituída por nada, nós encerramos em 10 de maio de 2021 e a execução do golpe por eles é a partir de 29 de julho de 2021 e eles colocam essa ferramenta ali no golpe. Encher linguiça, porque não tem nada contra mim. Volto a falar, se fazem isso comigo, podem fazer com cada um de vocês um dia, inclusive os colegas de esquerda. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro, você... 8-1.
CCJ da Câmara suspende ação contra a ramagem no STF. O colegiado aprovou por 44 votos a 18 requerimento para suspender o processo contra o deputado. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, aprovou nesta quarta-feira, por 44 votos a 18, um requerimento para suspender o processo penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL. O parlamentar foi denunciado pela PGR por envolvimento por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Vira o réu no caso por decisão da primeira turma da Corte em 26 de março. A decisão da CCJ não é definitiva. O texto precisa passar pelo crivo do plenário da Câmara, com apoio de 257 deputados. E como vocês viram, a vitória foi da direita. Vitória da direita. Vamos comemorar essa notícia, vamos compartilhar esse vídeo, mandar no seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Percebam que aqui você vai ter sempre notícias de primeira mão. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E com esta vitória da direita, até um próximo vídeo.